Oiê, eu já contei pra vocês que em breve eu serei psicóloga e uma psicóloga não monogâmica. Eu nunca contei pra vocês que eu sou não monogâmica, né, gente? Pois é, eu sou uma pessoa não monogâmica e vivo em um relacionamento com uma única pessoa. Bom, é por isso que eu resolvi falar sobre isso aqui, né? Eu vou falar sobre a não monogamia e vou usar como referencial esse livro aqui, tá? Que esse livro é da Jenny Nunes, tá? Que é uma indígena não monogâmica. O nome do livro é Descolonizando Afetos, né? Experimentações sobre outras formas de amar. A Geni começa o livro falando sobre essa questão de outras vivências indígenas, é o fato dela ser indígena, né? E a maioria dos povos indígenas eram e são não monogâmicos, principalmente os que não se converteram à religião cristã, né? Eram e são não monogâmicos. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, encontraram esses povos que não tinham essa exclusividade do outro, né? Eu posso ficar com outras pessoas, eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso continuar com aquela pessoa o tempo que a gente estiver se agradando, e quando eu quiser romper isso, eu posso romper. E para a religião cristã, na época, isso não era permitido. Os padres que chegaram aqui para catequizar os indígenas, eles se sentiram muito mais incomodados com o fato das pessoas não estarem em uma relação monogâmica do que com o fato da escravidão existir. E ela fala também sobre o fato de que a lei, principalmente no Brasil, ela exclui outras identidades, outras vivências, né, outras formas de se relacionar, né? E ela é baseada numa lógica cristã, principalmente o fato de que até pouco tempo o adultério ser criminalizado, né? Sobre o fato de que as pessoas, quando você vai casar, eles falam que até a morte os separe, né? Esse fato de que você tem que estar com aquela pessoa, de ser que reconhecida somente como um vínculo, como relação afetiva, o relacionamento com um parceiro. E só recentemente outras identidades de gêneros foram reconhecidas como vínculos afetivos. A monogamia, ela também não funciona, porque quem traz são pessoas que consideram monogâmicas. Para que você vai se relacionar com uma pessoa, ter um contrato de exclusividade, se você não está disposta a cumprir esse contrato de exclusividade, né? Esse contrato silencioso de estar somente com aquela pessoa pro resto da vida. Não faz sentido. E para mim, eu nunca vi sentido nisso, de eu ter que me relacionar com uma pessoa e ter que ficar somente com aquela pessoa. Todo mundo tem seus defeitos, eu tenho os meus, a minha esposa tem os defeitos dela também, né? E às vezes eu estou com ela, eu não quero separar dela, eu gosto dela, eu amo ela, quero estar com ela, né? Mas tem uma outra pessoa que tem uma coisa que eu também gosto, que me atrai de alguma forma, né? Então por que eu tenho que ficar somente com aquela pessoa, tá? Mas você estar com uma pessoa, você ser uma pessoa não monogâmica não quer dizer que você precisa estar com uma, duas, três, quatro pessoas ao mesmo tempo. É sobre você ter a liberdade em cima do teu corpo, de você controlar o teu corpo, você ter a autonomia do seu corpo. Uma coisa muito importante que é bom a gente deixar bem claro aqui, que a monogamia e a não monogamia não é sobre quantidade de pessoas, né? Às vezes, muitas vezes, na monogamia, a pessoa não consegue cumprir esse pacto que foi esse pacto silencioso, né? Que foi feito no início da relação, de que você tem que ser fiel a mim e eu tenho que ser fiel a você, né? E existe também na não monogamia eu estar em apenas um relacionamento com apenas uma pessoa e não querer estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu posso querer estar com uma pessoa de cada vez. Eu vou ficar com várias pessoas, mas também se eu quiser ficar, eu posso, eu não sou exclusiva de outra pessoa. A diferença de eu estar com uma única pessoa é que é uma escolha que ela não foi imposta, eu escolhi estar assim, né? Ela não foi negociada como moeda de troca, né? Que é usada como prova de amor, que eu só amo se eu estiver somente com aquela pessoa. Igual nós fomos socializados a ser assim. Biologicamente, nós não somos monogâmicos. Nós sentimos desejos com outras pessoas também, mesmo estando em um relacionamento, né?
Na não monogamia, eu não terceirizo as decisões sobre o meu corpo, né? E isso inclui a liberdade de eu não querer me relacionar sexualmente com outra pessoa. E um ponto importante do livro também é que ela fala sobre a ideologia monogâmica ser de controle de corpos, principalmente corpos de mulheres, né? Porque ainda existe esse incômodo, principalmente nas redes sociais, né? De que, principalmente quando uma mulher vai lá e posta uma foto nua, por exemplo, nua nem tanto, né? Nem pode, mas uma foto um pouco mais sensual, né? Então, assim, todo mundo fica enchendo o saco, falando e tal, sabe? Então, assim, não é a Geni, ela fala que não é a nudez que incomoda tanto o outro, né? É a falta de exclusividade dessa nudez. Essa liberdade que a mulher tem em cima do próprio corpo. A não monogamia, ela também nos convida a repensar o que é muito profundo, né? Nós consideramos amor somente as relações que envolvem sexo, né? Por que amizades profundas, vínculos de cuidado, de afeto, né? Que eles não são reconhecidos como relações amorosas legítimas. E quando você, por exemplo, quando você faz um plano de saúde, você não pode colocar a sua melhor amiga que tem uma relação muito boa com você como depende. A gente fala de não monogamia também, a gente vai analisar uns discursos sobre pessoas bissexuais, né? Existe uma ideia absurda de que pessoas bissexuais são promíscuas, né? Essa possibilidade, ela não é obrigação de que você se interesse por várias pessoas. Você ser uma pessoa bissexual não quer dizer que você vai estar em uma relação com uma ou mais pessoas. Aí tem pessoas que falam assim, eu não consigo me relacionar nem com uma pessoa direita, eu tô cansada de me relacionar com uma pessoa direita, por que eu vou entrar em uma relação com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo? E é exatamente sobre isso, quando você está em uma relação com uma pessoa, principalmente se for hétero, cis, você vai se sentir cansado. Por quê? Por que você se sente cansado em estar em uma relação dessa forma? Porque uma relação, ela não é para você se sentir assim. Nesse caso, o medo não é o amor, é o trabalho que isso vai dar. É cansativo, né? Só que a gente vive em relações em que o outro tem que ser exclusivamente da gente. E dá trabalho a gente ficar com essa preocupação do que aquela pessoa vai fazer, aonde aquela pessoa vai pôr o seu corpo, né? Essa insegurança de que se a pessoa vai se apaixonar por outra pessoa, se a pessoa vai gostar de outra pessoa. Mas a monogamia, ela não impossibilita que isso aconteça. Isso ainda pode acontecer e acontece muito mais do que na não monogamia, que não existe esse contrato de exclusividade sobre o seu corpo, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, se vocês gostaram desse vídeo, quiser ouvir mais sobre isso, comente bastante o que é